Evangelho de Marcos, nós vamos fazer a leitura desse texto, capítulo 10, do verso 13 ao verso 15. 10, do 13 ao 16, perdão, 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, verso 16, leia comigo. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala conosco. Abençoa-nos, Senhor, nessa responsabilidade, nesse chamado, nesse cuidado, nessa ordenança de cuidarmos das nossas crianças. Nos ajude, Senhor, a entendermos a nossa missão, o alcance, meu Deus, a compreensão que precisamos ter do alcance da nossa missão para com e no envolvimento das crianças. Senhor, abre nossos olhos para que enxerguemos, ó Deus, o que está se passando nesse mundo que jaz no maligno, nessa orquestração satânica contra as nossas crianças. Nós pedimos, Senhor, toca no nosso coração. Nós não queremos ser informados pela Tua palavra apenas, nós queremos ser transformados, nós queremos ser formados e não nos moldarmos a esse mundo, mas nos inconformarmos e sermos moldados segundo a mente de Cristo Jesus. Me usa, Senhor, usa-nos, nós pedimos para ouvirmos, para praticarmos a Tua palavra e eu para dividir esse recado para o Teu louvor e a igreja diga amém. Podem sentar. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Imagine a cena, pais ou adultos ou tutores, cuidadores, trazendo os seus para que fossem tratados, abençoados pelo Senhor Jesus, e os discípulos repreendendo esses adultos, fazendo com que essas crianças não conseguissem chegar até o nosso Senhor. Eu queria mostrar para os irmãos o contexto do texto, na perspectiva do cenário. O contexto do texto, na perspectiva de cenário, na altura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, 9 e 10, o primeiro versículo desse capítulo 10, fica claro para nós que Jesus já estava caminhando para a área da Galileia e Jesus caminhava para Jerusalém. Jesus estava já à sombra da cruz. Jesus estava na eminência do seu algoz. Jesus já estava na expectativa do seu suor em lágrimas, e lá caminhava ele. Imagine você o que se passava na mente do nosso Senhor. Ele para isso veio, ele nasceu para morrer, ele veio para dar a sua vida, ele veio para pagar pelos nossos pecados, para sofrer como malfeitor, ser hasteado, pendurado entre dois ladrões, ser crucificado no monte do Gólgota, caveira, e todo aquele, diz a palavra, que morrer no madeiro, esse é um maldito. Ainda assim, Jesus, irmãos, não obstante, porém, ele encontra tempo para estar com as crianças e as abençoar. Veja só como é o nosso Senhor. Ele ainda assim encontra tempo para estar com as nossas crianças, e as abençoar. Agora, eu queria, irmãos, mostrar também o contexto literário desse capítulo. É interessante observar que do versículo 1 ao versículo 12, Jesus trata de casamento, falando sobre divórcio, e usando a lei da primeira referência, indo a Gênesis, Jesus trata de casamento. Do versículo 13 ao versículo 16, ele trata de filhos, crianças. E do versículo 17 a 31, ele fala de coisas, propriedades. A palavra de Deus, irmãos, é como uma orquestra, ela é inspirada, organizada, taticamente, pedagogicamente, para o nosso aprendizado. E de fato essa aqui é a ordem: casamento, filhos e coisas. Nós precisamos olhar para a vida assim.
prezar pelo nosso casamento. Em seguida vem os filhos, que ganham o seu papel e o seu lugar na nossa vida familiar. E por último, as coisas. Há quem inverta as situações. Colocam o casamento, e depois a propriedade, as coisas materiais, depois os filhos. Há quem, muito pelo contrário, coloquem as propriedades, as coisas no primeiro lugar, depois o casamento e por último os filhos. Mas aqui, irmãos, canonicamente, inspiradamente, santamente, a gente já recebe, né, um vislumbre dessa ordem que é casamento, filhos e propriedades. Agora, se você for um leitor observador, e comigo você vai ver aqui que era muito comum, irmãos, na época de Jesus, os pais levarem as crianças para um rabino a abençoar, para um rabino estar com eles. E a gente vê aqui, 3 grupos de pessoas são encontradas nesse texto aí. Nos versos 1, 2 e 3, nos primeiro, segundo e terceiro verso, a gente vê 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que trazem as crianças a Jesus. Esses que trazem as crianças a Jesus é o grupo dos quais eu e você precisamos fazer parte, trazer as nossas crianças a Jesus. Parabéns a você que tem o seu filhinho no coral, parabéns que tem o seu filhinho na escola bíblica, parabéns você que está ministrando sobre o seu filho, ainda que achando que ele não está entendendo ou não está assimilando, está sim. Primeiro, a Bíblia diz sobre esses que trazem as crianças de Jesus, e é interessante que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam a mesma história. E Lucas, irmãos, no grego, ele usa uma palavra e Marcos usa outra, para falar sobre criança. Em Lucas, capítulo 18, versículo 15, ele fala sobre prepos. Prepos são crianças no ventre, recém-nascidas. Ou seja, essas crianças jamais iriam até Jesus se não levadas, se não conduzidas. Elas não têm independência, não têm autonomia, não têm noção de perigo, de direção, de razão. Eles não têm. Então o texto está dizendo, na perspectiva de Lucas, que essas crianças também, no meio delas, estavam brepos, ou seja, aquelas que estavam de colo. Assim como a maestrina teve a inspiração de trazer as crianças do berçário, essas crianças da idade dessa turma aqui do berçário, elas estavam sendo levadas até Jesus. Na perspectiva de Marcos, quando ele conta a história, ele fala ele usa o termo pai Dion. Pai Dion falam aquelas crianças que já sabiam andar, né, até os seus 11, 12 anos, porque com os 12, 11 anos, a criança já entrava para um outro nível, né, de comprometimento social e espiritual também, segundo a cultura judaico-cristã. Logo, irmãos, veja que todas as crianças, essas que a gente contemplou aqui, todas elas faziam parte das faixas etárias que foram contempladas por Jesus quando ele pega algumas dessas no colo e ministra sobre elas. E foram para essas idades aqui que o texto está se referindo, pelo menos historicamente lá, que os discípulos estavam tentando impedir que elas ali chegassem até o Senhor Jesus. Agora, existem também os que impedem crianças de vir até Jesus. E esses são os discípulos. Pasmem os discípulos. Pasmem os discípulos. Por que os discípulos estavam impedindo aquelas crianças de ali chegarem? Bom, existe pelo menos consenso de pelo menos 2 hipóteses. A primeira é de que Jesus estava ocupado e envolvido com a missão da cruz, caminhando já na direção, né, da cruz de Jerusalém e de ser crucificado, preso e a entrada triunfal. Então os discípulos disseram, o mestre está com uma missão muito grande, muito importante, e então nós vamos tomar aquele reino, e na perspectiva deles era um golpe de Estado, na perspectiva deles até então, né, era uma tomada de Roma, e ele ia sentar no trono, enfim. E eles disseram, nosso mestre está muito ocupado, e eles começaram a impedir. A segunda hipótese é que na cultura grega e também na judaica, as crianças eram tidas como pessoas de menos importância, de sem importância nenhuma, só a partir dos 13 anos. Só a partir dos 13 anos, por isso não mereciam cuidado e atenção de Jesus. Não chegou a época, não chegou a hora de Jesus lidar com aquelas crianças. Lembra que Jesus fora encontrado no Evangelho de Lucas, com 12 anos no templo, né, respondendo e perguntando, questionando ali, e ali por época da Páscoa, seus pais ali o esqueceram, ele tinha 12 anos. Então, por volta de 12 anos que a criança era ouvida, tinha importância, tinha acesso, era inserida, era sociabilizada, era vista como alguém. E entrava num processo de catequese, de formação discipular, e ali sim ela se emancipava, enfim. E também, irmãos, os grupos que dão atenção para as crianças. Então nós temos o grupo que
que impede, nós temos o grupo que leva, nós temos o grupo que dá atenção. E esse é o próprio Senhor Jesus, que no versículo 16 narra, né, o Evangelho de Marcos, tomando nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Jesus as recebe. Jesus tem tempo. Não obstante, a cruz está já na sua visão, na sua perspectiva, mas ainda assim, Jesus toca nelas. Ele é afetuoso, ele é cuidadoso. Jesus, ele é condescendente. Porque criança, há quem diga, você vai conversar com uma criança, ou você se abaixa para conversar com ela, ou você pega ela para estar na sua altura. E Jesus pega essas crianças no colo, a Bíblia diz que ele, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. É assim que o nosso mestre fazia. Agora, esse texto, irmãos, agora sabendo você qual é o cenário, sabendo você qual é o contexto literário, sabendo eu e você que pelo menos 3 grupos a gente consegue enxergar aqui, aqueles que levam, aqueles que impedem e aqueles que abençoam as crianças, esse é um texto que nos encoraja a cuidar melhor e mais das crianças, das nossas crianças, e sejam elas quais forem. Nós temos algum texto que antecede aqui, por exemplo, nós somos encorajados a abençoar as crianças. Nesse mesmo capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 21, olha o que acontece aqui. Jesus, no versículo 14 ainda, nesse mesmo capítulo, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então nós somos encorajados a deixar, a desembaraçar, a não impedir com que as crianças cheguem lá. Agora, uma curiosidade, irmãos, que as crianças são prioridade no ministério de Jesus. Quando no Evangelho de João, Jesus reencontra com Pedro, depois de Pedro ter negado a Jesus por 3 vezes, eles têm aquele diálogo tão conhecido, onde Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro se ele o ama, e Pedro diz que ama, mas ele pergunta no ágape, e ele responde, né, num amor inferior. Só que Jesus lá, ele diz assim, apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele fala ovelhas. O que nos dá a chance de entender, de interpretar, de que apacenta os meus cordeiros. Ou seja, ovelha, vamos que a gente esteja chamando aqui um adulto, uma pessoa na sua fase de entendimento, de adulto. Mas quando ele fala cordeiro, há consenso de que a interpretação é que ele esteja falando de um ser humano em idade tenra, em idade, na faixa etária do seu infanto, em idade da sua fase, né, de criança. Então, elas são prioridades no ministério de Jesus. Criança é prioridade no ministério de Jesus. Esse texto, ele vai deixar isso muito claro para nós. Ainda, no Evangelho, se você voltar à sua Bíblia, deixa sua Bíblia, não fecha a Bíblia não, irmão. Fala para o teu vizinho, fecha a Bíblia não, irmão. Receber uma criança no seu nome, no nome de Jesus, é o mesmo que receber o próprio Senhor Jesus. Capítulo 9 de Marcos, veja aí na sua Bíblia, trazendo uma criança, colocou no meio deles, e tomando-os nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Então percebe comigo que Jesus, ele está dizendo para nós, olha, cuidado quando você recebe uma criança. Porque quem receber uma criança em meu nome, receber uma criança em nome de Jesus, você está recebendo o próprio Senhor Jesus. E se você receber o próprio Senhor Jesus, ao receber uma criança, você está recebendo o próprio Deus. Veja o quanto compromete a nossa relação com Deus, o cuidado, o tipo, a qualidade de relação que nós temos com uma criança. Pois ele diz, trazendo uma criança, colocou no meio deles, tomou nos braços e disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como essa, em meu nome, ou seja, não é só receber uma criança, é receber em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou, recebe o Pai. Tem uma relação com a Trindade. E olha, irmãos, ele ainda vai dizer, no versículo 42, e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, diz Marcos, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Repete comigo, crianças creem. Mais alto, crianças creem. Pequeninos creem, meus irmãos, pequeninos crentes.
Nós temos que tomar todo cuidado. Eu quero lançar um aviso aqui para a igreja. Cuidado como você cuida, trata, se relaciona com uma criança. Muito cuidado. Elas creem, elas são esponjas, elas absorvem. Se você já leu a biografia de alguns reformadores, pregadores que fizeram diferença, então se você já leu sobre a história de Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon, se você já leu a história de John Wesley, Carlos Wesley, ou se você já leu a história de Spurgeon, você vai ver que desde criança eles tiveram grande experiência com Deus. Spurgeon, por exemplo, aos 8 anos de idade, já cria no Senhor. Elas creem. E o texto está dizendo, quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, a uma dessas pessoas que creem, elas precisam tomar muito cuidado, pois serão penalizadas, disciplinadas pelo nosso Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Agora, irmãos, está na sua Bíblia aí o versículo 14 do capítulo 10, versículo 14, dá para você ler comigo? 10, 14, na Bíblia. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Não crie obstáculos, não ponham barreiras. Agora aqui, meus irmãos, é a primeira vez na Bíblia que Jesus fica indignado com seus discípulos. É a primeira vez na Bíblia que Jesus fica indignado com os discípulos, indignou-se. Essa palavra no grego, aganaktel, ela é uma expressão de indignação, sabe? Mas que moveu o Senhor Jesus, ele se sentiu ofendido, descontente, desagradado, profundamente insatisfeito com os seus discípulos pelo fato de estarem impedindo aquelas pessoas de trazerem as crianças para estarem com ele e deles e receberem ministração. Os discípulos erraram muito. Quem erra com uma criança, erra pelo menos em 5 direções. Esses erraram com os pais. Os discípulos impediram os pais de trazer as crianças. Quem erra com a criança, erram com as próprias crianças. Quem erra com criança, erram com Jesus. Quem erra com as crianças, eles erram com a missão. Porque, segundo o Evangelho de João, capítulo 21, se eu posso interpretar cordeirinhos, ovelhas, falando que Jesus estava falando de uma faixa etária para os discípulos olharem para isso, então eles erram com a missão. Porque crianças são é a nossa missão. Nós temos algumas pesquisas no nosso país, e a maioria das pessoas, elas se convertem na fase da sua infância, adolescência, é onde mais há conversão. Ou seja, e o ataque de Satanás para essa idade, cada vez ele vem diminuindo, pois as crianças estão se convertendo mais cedo. Já estamos, entre nós pastores, discutindo se de fato aguardamos 12 anos, idade cronológica, ou sujeitamos aos pais de avaliarem a idade cognitiva, a idade intelectual dessa criança, acerca de pecado, justiça, juízo, para abrir as portas para essa criança, se ela pedir o batismo. E já há crianças com 8, 9, 10 anos pedindo batismo, porque já foram convencidas dos seus pecados, da existência de Deus, convencidas da necessidade de estar em aliança com Jesus. E olha, eles erraram com a próxima geração. Porque se você errar com uma criança, você está errando com a próxima geração. Nós, tudo que estamos vivendo hoje, nós somos frutos da criação que os pais de outras gerações fizeram. Se eles foram omissos, eis aí. Se eles não educaram seus filhos, então os filhos saem de casa mal educados. E assim, meus irmãos, os discípulos erraram com os pais, com as crianças, com Jesus, com a missão e com a próxima geração também. Jesus se indignou. A respeito de indignação, quando eu falo indignação, eu lembro desse texto aqui, eu queria que você abrisse aí, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, Romanos, irmãos, o Senhor vai dizer que, Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre ele, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Algumas Bíblias falam contra toda impiedade, ou seja, a nossa falta de relação com Deus, de devoção a Deus, de reconhecimento de Deus, e contra toda injustiça, as injustiças humanas, relacionais.
Então Deus, ele se revela. E eu creio, irmãos, que nós vivemos numa situação onde nós temos um Deus indignado. Eu creio que Deus está indignado com essa geração, da maneira que o que está acontecendo com as nossas crianças. Olha, meus irmãos, 40 a 50 milhões de abortos acontecem por ano. Na verdade, aborto é uma maneira, assim, educada da gente falar. 40 a 50 milhões de assassinatos intrauterinos estão acontecendo por ano nos nossos dias. Taxas decrescentes de natalidade no Ocidente. Nós, irmãos, aqui no Ocidente, nós já decidimos quantos filhos você quer ter. Deus me livre de ter filho. Não, eu quero um só. E as taxas são decrescentes. A Europa, principalmente, é um continente velho que não está se renovando. Eles não querem ter filhos. Já existem alguns países, irmãos, não sei se é Inglaterra, não sei onde é, lá para o lado, né, da Europa, que já existem grupos de casais que não querem ter filhos e recomendam que ninguém tenha filhos. Já tem grupos fechados, porque criança é trabalho, criança é despesa. E com isso se esquecendo do salmista que diz, irmãos, que as crianças são herança. Feliz aquele que enche dele a sua aljava. Criança é uma herança de Deus, é bênção de Deus para a nossa vida. Um crescente número de casais sem filhos por opção. Não quero ter filho, não. Não é que não podem, não é que não querem, não é que não podem, é que não querem, não quero ter. E eu quero falar sobre isso daqui a pouco. E famílias que preferem um pet, um bicho de estimação. Eu tenho ficado, assim, assustado ao ver pessoas passeando por aí e tratando bicho de estimação como se fosse um ser humano, num berço, no colinho, mas abdicando de uma criança, renunciando uma criança, dizendo, não, criança não, é melhor criar um cachorro do que uma criança. Se voltando completamente contra a ordem do Criador, que ainda é, crescei-vos e multiplicai-vos. É verdade que nós precisamos fazer um programa familiar, é verdade que nós precisamos fazer, irmãos, sabe, uma projeção do que devemos e que não devemos, mas é um levante contra o próprio Deus. Eu assisti esse filme, sugiro que os irmãos assistam, O Som da Liberdade, que fala sobre o tráfico de crianças para o comércio sexual de pedófilos. Logo, irmãos, é um filme que traz um alerta para nós. Esse filme, inclusive, foi objeto, né, de muita crítica e com muita dificuldade. Depois de 5 anos de um filme pronto, agora que eles conseguiram colocar o filme na TV, porque não queriam. Não queriam porque os interesses, irmãos, de que esse tráfico de criança, esse sexo, sabe, com crianças continuasse, eles tiveram muita dificuldade, muita resistência. Uma vez um amigo meu estava no Fórum do Rio de Janeiro e ele estava do lado de fora de uma reunião fechada, onde também estava, não sei se ele era vereador, o que ele era na época, senador, Magno Malta, e eles estavam falando sobre pedofilia. Ele disse que 2 desembargadores e não sei quantos juízes saíram lá de dentro vomitando, porque eles não conseguiram ver as denúncias e as cenas do que acontece com pessoas de renome, com pessoas de alta sociedade, com pessoas de baixa sociedade, com crianças que tomam pedófilos e praticam toda sorte de torpeza com esse. Meus irmãos, imagens contendo exploração sexual infantil crescem 70% na internet em 2023. Deus está indignado. Indignou-se o Senhor com seus discípulos, se indignará com essa igreja e com qualquer um, meus irmãos, que impeça, atrapalhe a vida de uma criança. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês que cerca de 100 crianças e adolescentes até 14 anos são estupradas por dia no Brasil. Isso, dados que chegam, a denúncia que chega a cadastrar. Imagino que não chega o que ainda não se descobriu. 70, irmãos, 100 crianças e adolescentes até 14 anos, olha só, por dia no nosso Brasil. Imagina, ontem foi sábado, 100 crianças ontem, pelo menos registrados, vamos colocar isso aí para 180, eu colocaria para 200,
e mais do que isso até, que não são flagrados, não são denunciados, não são pegos, não são registrados, e não se sabe ainda, e são sendo estupradas, maltratadas. 81% dos casos de violência contra criança e adolescente ocorre dentro de casa. Não é na rua. A gente fala que a rua está uma violência, mas tem violência dentro de casa contra as crianças. É uma maldade, meus irmãos, e eu creio que o nosso Deus, ele está indignado. Eu queria compartilhar alguns vídeos com os irmãos para a gente estar atento. E tem um aí, pode apagar a luz aqui, irmão? E tem um áudio aí também, tá bom? Vamos prestar atenção, irmãos. Hoje a gente vai orar pelas nossas crianças e por nós também, para que Deus nos guarde e faça de nós aqueles que abençoam as crianças. A patrulha ideológica elegeu sua mais nova inimiga, a língua portuguesa. Crescem nas redes e fora delas os que defendem a adoção do gênero neutro no nosso idioma. Ela e ele vai virar ele. Eles são amigos. Falar sobre a importância do uso de pronomes corretos com pessoas trans. Nossa, como você tá linda. Nossa, como você tá maravilhosa. Ela ou ele pode usar ele ou elo. My pronouns are they, them, theirs, and that's a non-negotiable. E aí você quer comentar alguma coisa na minha foto e você quer me elogiar. E aí você escreve linda. Tá errado. Mas é também importante saber que alterações da linguagem podem propor alterações da realidade. A gente precisa ter uma linguagem específica para nós, tá? E você tem que respeitar isso. No dia 12 de novembro de 2020, o Colégio Liceu Franco-Brasileiro enviou uma carta para os pais dos alunos dizendo que iria adotar a nomenclatura de gênero em seu vocabulário, sob o pretexto de renovar o seu compromisso com a promoção do respeito à diversidade. A nova linguagem adotada pela escola pretende combater o machismo e o sexismo contra crianças que não se identificam como homem ou mulher. Essa ideia de usar esses pronomes neutros e trocar as letras pelo X, né, trocar o A e o O pelo X, ou pelo arroba, ou pelo E, não é uma ideia nova. Inclusive, a Monique Wittig, muito citada pela Judith Butler, uma das teóricas que ela mais cita no seu livro Problemas de Gênero, já defendia essa alteração. Então, quando começou isso com, por exemplo, a exclusão dos termos pai e mãe, troca por progenitor 1 e progenitor 2, já se estava aplicando uma ideia que é da Monique Wittig. Para Monique Wittig, esta feminista de terceira onda, a linguagem é uma das maiores forças opressoras. E no caso do Ocidente, a linguagem é machista e falocêntrica, na opinião dela, da Monique Wittig. E por isso a importância de alterá-la. Então começa-se falando de defesa da identidade de gênero, e começa a se desconstruir a própria língua. É claro que nós temos em outros países o artigo neutro. Agora a língua portuguesa é diferente. E aí começa a se querer colocar algo que não é nem próprio do nosso imaginário, da nossa realidade, da própria língua. E aí nós temos a escola no Rio de Janeiro, Pedro II, publicamente foi conhecida, que na sua prova foi retirada uma foto, foi colocada na internet esta prova, em que a palavra está lá, o apagado, né? Você vê a lux, alterando a língua, pleiteando a ideia de mudança de costumes e a partir de uma nova ética. O gênero faz parte dessa compreensão de uma nova ética a ser aplicadas via educação, começando da mais tenra idade a desconstruir a sexualidade, a identidade humana pelos modos de compreensão de uma criança. A escola é muito importante. A escola é o ambiente que, para que a revolução, a compreensão do que elas têm em mente, dê certo. Então precisa começar desde a mais tenra idade. Então, se fizer isso com a teoria de gênero, nós vamos ter, dentro de 30 anos, uma sociedade muito modificada, uma sociedade de fato transformada, como de fato elas escrevem nos seus livros. Então, nós vamos encontrar muitas citações, sempre falando de transformação social, de uma nova sociedade, de um novo normal, né? Esse novo normal que passa pela questão de gênero, por uma nova compreensão das relações. Nós, irmãos, não somos homofóbicos, mas nós entendemos que Deus criou macho e fêmea. Amém, meus irmãos? Macho e fêmea. E o nosso psicológico, ele não sobrepõe ao biológico. O biológico, ele determina o meu psicológico. Então eu tenho que aceitar e entender o que Deus me criou e não impor a criação de Deus quanto a macho e fêmea, o meu gênero, ou aquilo que eu estou pensando, ou aquilo que eu estou sentindo. Não, o biológico sobrepõe a isso. Isso Deus já determinou. Nós vemos que
A Bíblia, meus irmãos, ela fala sobre casamento e filhos. E o casamento, ele existe para gerar filhos, é verdade. Mas, preste atenção, o alvo primário do casamento, porém, não exclusivo do casamento, é glorificar a Deus ao servirmos de reflexo, como reflexo da aliança de Cristo com a igreja. Então, o propósito principal do casamento, primário do casamento, não é somente isso, mas que a gente glorifique a Deus servindo o nosso casamento como reflexo da relação de Cristo com a igreja. Quem tem disso, diga amém. Pastor, qual o propósito do casamento? O propósito do casamento é que você reflita o amor de Cristo para com a igreja, o amor da igreja para com Cristo, você seja isso. Esse é o propósito principal. Agora, mas também para gerar filhos. O alvo secundário do casamento é gerar filhos. E ao gerarmos filhos, meus irmãos, para que nós geramos filhos? Primeiro, para glorificar a Deus. Nós geramos filhos para a glória de Deus. Quem não pode gerar filho, ou tem alguma intercorrência que impede, existe a adoção, que é um caminho legítimo. Inclusive, espiritualmente, nós fomos adotados. Diga para o seu vizinho, você foi adotado. Você foi adotado. Deus, o único filho unigênito legítimo que tem a mesma essência do Pai é Jesus. Nós fomos recebidos por adoção. Em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Eu tenho um amigo que ele teve uma crise com o filho dele é adotado, e na escola ele estava esperando a psicóloga ensinar ele como contar para o filho dele que ele era adotado. Só que o filho estava correndo para lá e para cá na escolinha, alguém da igreja sabia disso e tal, e as crianças começaram a brincar, chacoalhar com o menino, dizendo que ele era adotado. Ele voltou para casa arrasado, chorando e tudo mais. E esse pai pediu sabedoria a Deus, e ele disse assim, a saída dele foi a seguinte, meu filho, olha só, papai ia falar isso para você, mas você é tão honrado quanto qualquer criança. Inclusive, você está na mesma condição de Jesus. Porque para José teve Jesus como filho adotivo, porque José não gerou Jesus, mas o criou como filho. Então, assim como Jesus, eu não te gerei, mas eu crio você como meu filho do coração. E isso trouxe paz para esse pai. Agora, o casamento existe para gerar filhos e para gerar adoradores. Diga, gerar adoradores. Nós estamos aqui para criar adoradores. Nós temos que povoar a próxima geração, meus irmãos, com adoradores. Se você quer um mundo melhor, crie adoradores. Crie filhos piedosos, cristocêntricos, bíblicos, que amam a palavra, que creem na morte e ressurreição de Jesus, aguardam a volta dele, que andam segundo a vocação a que fomos chamados. Se você quer que esse mundo melhore, eduque seus filhos. Eduque-os para que eles, como sal e luz, influenciem esse mundo e retardem esse processo de podridão desse mundo e ilumine acabando com as trevas desse mundo que jaz no maligno. Meus irmãos, nós temos responsabilidade, nós os pais, a família dessas crianças, as igrejas dessas crianças, igrejas sérias, igrejas, irmãos, que entendem o evangelho e investem nas crianças e dão o melhor para as crianças. Eu me lembro que quando nós estávamos para mudar para cá, o pessoal, pastor, vamos embora que dá assim mesmo. Não dá. Não dá porque não dá para as crianças. A hora que tiver bom para as crianças, a gente muda. Não está bom para as crianças, não tem lugar para as crianças, não tem segurança para as crianças. E nós mudamos para cá, as coisas não estavam ainda bem por aqui, mas quando nós mudamos, estava tudo direitinho para as nossas crianças. Porque eu entendo, irmãos, que a igreja precisa ministrar as crianças. Segundo Jesus, é prioridade nossa. Recebê-las no nome de Jesus é receber o próprio Senhor Jesus. As escolas, meus irmãos, têm responsabilidades com as crianças e darão conta de como elas estão recebendo as crianças. A sociedade vai pagar por isso. Eu me lembro da pregação de Pedro no livro de Atos. Ele termina a sua pregação dizendo assim, olha, salvai-vos dessa geração maldita, corrupta. Salvai-vos dessa geração. Cada geração vai comparecer diante de Deus, meus irmãos. Então nós, os pais, nós, a família, nós, as igrejas, as escolas, a sociedade, nós temos responsabilidade. O texto vai dizer que trouxeram as crianças. Eles foram interpeladas, mas Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, as de colo, os bebês que andam, os meninos e meninas. Jesus, diga para o seu vizinho, Jesus é acessível.
Os discípulos pensaram, não, como quem está protegendo um megastar, como quem está protegendo um jogador de futebol, como quem está protegendo um político renomado, como quem está protegendo um cantor que não pode andar no meio. Jesus anda no meio das crianças e ele fica acessível às nossas crianças. Eles não agiram como Jesus, não agiram como Jesus. E essas nossas crianças, todas crianças, qualquer criança, elas têm um grande valor. Repete comigo, criança tem um grande valor. Dê um bom conselho a quem está do seu lado. Cuidado como você trata as crianças. Eu quero dizer para os irmãos que elas estão repetindo os irmãos. Olha, não tem como a gente evitar o que eu vou dizer agora. Não tem como a gente evitar. Não tem como a gente evitar. Se nós pararmos para observar o seu filho lá na escolinha, a gente sabe se está tudo bem. A gente sabe se tem alegria. A gente sabe se tem segurança, a gente sabe se o ambiente é um ambiente de afeto ou de desafeto, de paz ou de violência. A gente sabe se o ambiente é de muita preocupação, pouca preocupação, porque os nossos filhos, eles repetem a gente. Eles fazem exatamente aquilo que nós fazemos. E os irmãos, e todos nós precisamos tomar muito cuidado com o que as nossas crianças estão vendo em nós, porque elas vão nos repetir. Tem um videozinho antigo que mostra isso, só para lembrar a igreja. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn this man. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to sleep! I've had enough of you! I've had enough of you! Precisamos tomar cuidado com quem a gente deixa nossas crianças, o que elas estão vendo. E aí, talvez você diga assim, não, elas imitam quem nós somos, não o que a gente faz, elas assimilam quem nós somos. E elas vão repetir a gente. Se você for observar um dia na escola bíblica infantil, você vai ver na criança o que acontece na sua casa. Elas chegam preocupadas, elas chegam ansiosas, elas chegam irritadiças, elas chegam violentas, elas chegam assim, porque é reflexo da nossa casa, é reflexo do nosso lar, é reflexo do pai, é reflexo da mãe, é reflexo do cuidador. Isso não tem como a gente evitar, isso é flagrante. Como impedimos hoje crianças de irem até Jesus? Inclusive, irmãos, há dados que nos comprovam o seguinte: antigamente eles atacavam os adolescentes. Agora, sabe qual é o alvo de Satanás, da sociedade, dos pensadores, dessas ideologias? É de 4 a 9 anos. De 4 a 9 anos. Agora baixou a faixa etária que eles têm o alvo, que eles estão com o olho em riste. Eles querem de 4 a 9 anos. Olha, nós podemos, tem várias formas da gente atrapalhar uma criança de vir até Jesus, mas não ensinando a palavra. Hoje, muitos entregam seus filhos ao telefone, ao videogame, ao smartphone, e o filho tem como herói, o herói do filho é o Homem-Aranha, o herói do filho é o Super-Homem, o herói do filho é isso e aquilo. E quando a gente vai dar nossas festinhas, a gente ainda coloca lá ainda para enfatizar para o filho ainda que, de fato, aquele ali é o seu herói. Só que a Bíblia está cheia de herói, por assim dizer, heróis da fé. Na galeria, lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia também tem aqueles que são referências para nós, que o seu procedimento de vida, de fé, a sua reação em meias lutas e dores, servem de paradigma, de modelo, de norte para a nossa vida. Um Davi, um Salomão, né, um Jefité e tantos outros, meus irmãos. Um Abraão,
um Moisés, um Josué, um Caleb. Nós temos que ensinar a Bíblia e mostrar que a nossa referência está aqui. A nossa referência está aqui. Nós temos que, irmãos, nós impedimos quando nós não somos exemplo para elas. Não discipulamos. Nós fazemos olhar para nós e dizer, olha, como diz o provérbio, né? Ensina a criança não o caminho. Vai por ali. Vai por ali não. Vem por aqui. Nós precisamos, irmãos, entender que atrapalhamos, impedimos elas de chegar até Jesus e não levando elas propriamente até Jesus, ensinando o Evangelho. Você que é pai, você já ensinou o Evangelho para o teu filho? Você já leu a Bíblia com ele? Você faz culto doméstico? Você pergunta para o teu filho quando ele chega em casa, o que você aprendeu na escola bíblica? Eu quero saber. Você valoriza o desenho dele? Você vai na escola saber o que está acontecendo? Meus irmãos, nós precisamos. Você fala sobre vida sexual? Você fala sobre estranhos com o seu filho? Você fala com ele quem pode tocar, aonde pode tocar e quem não pode tocar e aonde não pode tocar nele? Você já conversou com isso sobre ele? Você já conversou com seu filho sobre o comportamento dele na escola? O que é dele, o que não é dele? Os limites que ele tem? Você já conversou com ele? Nós precisamos, irmãos, atentar para isso. Tem um último vídeo aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Esse está em inglês, mas está legendado. Tente ler. Hello. Hi. My name's Joe. I'm filming a social experiment. Now, how many times a day do you tell your kid not to talk to strangers? I tell my kid every day. All right. So if I go over to your kid right now, will he or she talk to me or run away? I'm pretty sure she's not going to talk to you, but try. All right. Which one's your kid? I'm going to put it to the test. I'm going to go over there with the puppy. She's right there. She's right over there? Yeah, in the jean jacket. All right. I'm going to go over there, and I'm going to talk to her as a stranger. All right? Hi. Hi. Look at the puppy. Puppy. Look at the puppy. Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Duncan. Duncan? You were close. Her name's Donuts. I got some more puppies. Want to go see the other puppies? Yeah. All right, let's go. Come on. Right over here. Give me a hand. My name's Joe. I'm Christina. I'm doing a social experiment on young kids. And how often do you tell your kid not to talk to strangers? Every day. Every day? So if I go over to your kid, will he or she talk to me or run back to you? Probably run back to me. All right, which one's your kid? Do you want me to put it to the test? Oh, sure. He's over there playing. Right over there? So if I go over with the puppy, he'll run back to you before talking to me. Probably, yeah. All right, so you gave me permission to put it to the test? Sure. All right, I'm gonna go do it. Hey, you like puppies? I got a puppy. Guess what the puppy's name is? Donuts. Yeah. You like puppies, right? Want to go see the other puppies? I got a bunch of them. You want to go? All right, let's go. Come on. Hello. My name's Joe. Hi, Joe. I'm doing a social experiment on kids. How often do you tell your kids not to talk to strangers? Often. So if I go over to your kid right now as a stranger, do you think he or she will run back to you or continue to talk to me? You'd be pretty convincing with that dog. Yeah. But I think we'll come back to me. Would you give me permission to give it a shot to see what happens? All right. Can you just point out which one's your kid? Right over here? All right. Hi. The dog? It's a girl. Want to pet her? Nice, right? Want to go down the slide? You like the puppies, right? You like the puppies? You want to go see the other puppies? Yeah? Come on, let's go. Let's go see the other puppies. Let's go. Just because you see somebody with a dog doesn't mean that you go home with them. Because you don't know him. The same way you don't know that person and you don't know that person. You have to ask me if you want to go see somebody. You know what's going to happen? You know what could happen? They could take you and you won't be with mommy anymore. Would you want that? Or do you love your family? Meus irmãos,
Você tem ideia Over de quantas 700 crianças children are- são sequestradas, desaparecidas? É um número maior do que nós gostaríamos de admitir. A minha pergunta nessa noite é: você já falou de Jesus para o seu filho? Você já falou sobre sexualidade com o seu filho? Não, ele é tão pequenininho, mas tem escola que já está falando, de maneira muito, muito, muito errada. Você já falou sobre pessoas estranhas com seu filho? Você acompanha seus filhos em tudo? Você conhece os amigos, redes sociais e a vida íntima do seu filho? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o nosso Senhor Jesus ficou indignado com seus discípulos. Eu creio que hoje já anuncia um Deus indignado com essa geração. Eu creio que nós podemos mudar isso. Nós precisamos converter o nosso coração aos nossos filhos e os nossos filhos converter o coração a nós e nós entendermos que a nossa casa é o nosso primeiro ministério, que os nossos filhos são a nossa missão e que nós prestaremos contas a Deus, pois eles são propriedades de Deus. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Portanto, vamos orar por nós primeiro, e depois nós vamos orar pelas nossas crianças. Agora, tome alguma providência, faça alguma coisa, ajude uma criança. Eu não hesito em aconselhar, em denunciar qualquer tipo de desconfiança de abuso sexual. Não hesito isso. Denuncie. Tem que ser preso, tem que ser afastado de casa, não pode ficar. Nós precisamos proteger as nossas crianças, a sua idoneidade física, emocional, psicológica, intelectual. Eles têm direitos à vida, direitos à alimentação, direitos à segurança, direitos à escola. Eles têm direitos. E o nosso Deus, irmãos, Ele vai vingar os maus tratos que qualquer ser humano haja com qualquer criança. Mas serão honrados todos aqueles que receberem crianças em o nome de Jesus. Ele vai ter você como quem recebeu a Ele. E recebendo a Ele, você terá recebido também o próprio Pai, o Criador e sustentador de todas as coisas. Vamos ficar de pé. Olha, se você conhece alguma criança passando necessidade, fale com a gente. Se você conhece alguma criança padecendo alguma necessidade, fale com a gente. Se você conhece alguma criança sendo preterida em alguma situação, fale com a gente. Agora no Dia das Crianças, eu hesitei, mas eu ia perguntar, mas eu pergunto agora, se você souber de alguma criança, às vezes custa tão pouco o coleguinha receber um presente e existe alguma família. Se é da igreja, eu não conheço, não falou comigo, senão eu teria já me mobilizado. Que não recebeu uma lembrancinha no Dia das Crianças, os pequeninos gostam disso, isso tem algum significado para eles, para a gente ajudar. O que não tem acesso a um médico, o que não tem acesso a um remédio, nós não podemos, irmãos. Não tem como a gente continuar sendo igreja se a gente não olhar com carinho para essas crianças, para as nossas crianças. Parabéns e a nossa oração àqueles que montam um trabalho exclusivo para as crianças de rua, orfanatos. Parabéns, são heróis e carecem sim da nossa ajuda, do nosso respeito, da nossa oferta, do nosso dinheiro para manter. Se é feito com lisura, se é feito com transparência, com honestidade, merece todo o nosso apoio, todo o nosso crédito. Que eu e você possamos, como igreja, como família, como escola, como sociedade, como pais, como responsáveis, avós, tutores, fazemos a nossa parte com excelência. E certamente Deus estará se agradando de nós. Amém, irmãos? Dê a mão ao seu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar por nós, porque naquela cena do Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16, naquela cena, nós não somos Jesus, nós não somos aqueles pais, nós somos os discípulos. E é bem possível que a gente possa estar atrapalhando a vida de alguma criança, com o nosso mau exemplo, com o nosso mau testemunho.
com a nossa falta de investimento. Nossa falta de investimento na vida espiritual dessa criança. Hoje nós temos um grave problema. Está provado por A mais B que quando numa casa, a mãe é cristã e o pai não é cristão, dificilmente os filhos permanecem firmes. Os que ficam são exceção, são um milagre. A influência do pai, ela tem um alcance muito grande. Que a mãe não tenha, mas tem um alcance muito grande. Prejudica demais quando um pai não é firme. Prejudica muito. Tendem as crianças a seguirem o pai, flexibilizando a vida, as regras, as ordens do lar, né, em detrimento da mãe, em circunstâncias, né, de chamado aí para a vida espiritual, para o evangelho. Que Deus tenha misericórdia. Eles sabem que é o caminho, sabem, mas não se posicionam para ajudar os filhos. Vão pagar por isso. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, conscientes e inconscientes, contra as crianças, meu Deus, seja elas de sangue ou não, crianças que a gente não facilita, que a gente não respeita, que a gente não atrapalha a vida delas. Senhor, tenha misericórdia dos pais que aqui estão, com crianças ainda, com filhos em idade de criança ou adolescente. Senhor, tenha misericórdia dessa mãe, tenha misericórdia desse pai. Melhor seria, diz a palavra, amarrar uma pedra na corda e na outra ponta o próprio pescoço e ser lançado ao mar. Senhor, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Eu peço em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Agora, Senhor, nos ajude a mudar. Nos ajude, Senhor, a ministrar, a aceitar esse chamado de sermos, Senhor, abençoadores, ministrantes, intercessores, Senhor, guardadores das nossas crianças, para que elas tenham acesso a tudo aquilo que elas têm direito. E, sobretudo, Senhor, elas se acheguem a Ti, sejam trazidas a Ti. Ajuda esse pai, essa mãe, a converter o coração deles agora aos seus filhos e os filhos aos pais, a fim de que esses tragam seus filhos, sejam exemplos seus filhos, modelo para os seus filhos, em nome de Jesus. Dá sabedoria a cada um aqui, Senhor, para falar com seu filho sobre o Evangelho, sobre a pessoa má, a pessoa estranha, falar sobre, Senhor, sexualidade, falar sobre a alegria dele ter nascido menina e a alegria dele ter nascido menino. Ah, Senhor, em o nome de Jesus, ajuda-nos a instruir os nossos filhos, ajuda-nos a instruir os nossos filhos, tenha misericórdia de nós. E agora, Senhor, nós oramos pelos nossos filhos. Vamos erguer as nossas mãos. Ore pelas crianças. Ore pelo seu neto, ore pelo teu sobrinho, mencione o nome dele. Ore, Senhor, ore, meu irmão, por aqueles que vão nascer. Você que já é pai, você que pretende ser pai um dia, já comece a orar pelo seu filho hoje, que o Senhor há de lhe dar. Você que pretende adotar, comece a orar hoje, peça a Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa nossos filhos, abençoa nossos netos, abençoa nossos sobrinhos, abençoa nossas crianças da vizinhança, abençoa as crianças que estão na igreja, que vêm à igreja, abençoa aqueles, Senhor, que são trazidas pelo avô, pela avó, pelo tio, pela tia. Abençoa, meu Deus, abençoa. Senhor, galardoa esses, Senhor, premia esses, Senhor, que estão tratando bem esses pequeninos e facilitando a chegada deles diante de Ti. Nós pedimos, guarda-os, Senhor, dos sequestros, guarda dos abusos, Senhor, guarda da violência doméstica, guarda, Senhor querido, da cultura desse mundo, das ideologias malignas. Guarda as nossas crianças, Senhor, guarda as nossas crianças na escola, guarda as nossas crianças na igreja, na casa, Senhor, o entrar e o sair. Guarda, Senhor, guarda, meu Deus. Nós abençoamos as nossas crianças, nós ministramos sobre elas, Senhor, nós pedimos misericórdia para as nossas crianças, em o nome de Jesus, e que o Evangelho alcance cada uma delas, e que Jesus seja o escudo, o protetor, o pastor dessas crianças. Nós as abençoamos, nós abençoamos as nossas crianças, nós abençoamos no nome de Jesus. Glória a Deus.